fato, eu sempre me preocupei com essa questão do virtual. Meu mestrado tinha um pouco essa característica de responder essa pergunta, né? Como é que se dão as experiências virtuais? Claro que isso é um termo muito genérico, mas começou aí, e aí depois eu fui conseguindo, assim, objetos de estudo mais objetivos, assim, para conseguir realizar algum tipo de pesquisa. A gente, na verdade, é algo que aparecia, inclusive, na minha clínica. Não fiz um estudo de caso clínico no meu mestrado, eu fiz entrevistas no final, mas até claro que a gente até cogitou, né, desde na época, mas é algo que eu já vinha refletindo, e acho que agora com a pandemia, é algo que todo mundo está refletindo nas suas clínicas, ainda mais que eu pensando aqui, que há um ano atrás eu apresentei um pouco essa minha pesquisa, algumas considerações sobre terapia online. Há um ano atrás, na verdade, eu fui apresentar a minha pesquisa, a gente acabou, a partir das perguntas, chegando nesse tema sobre terapia online, e alguém fez uma pergunta sobre se é possível, então, fazer análise online. E aí eu joguei a pergunta de volta para a plateia, e aí eu ouvi um grande não da maioria das pessoas, assim, não, um espanto. E aí, de repente, você vê essas pessoas, mesmo que há um ano atrás falaram isso, sendo um pouco forçadas a pensar sobre isso a partir do momento que a gente está vivendo, que é a pandemia, né? Então, é algo que a gente tem que pensar e repensar bastante, é algo, né, bem atual que todo mundo está vivendo. Acho que hoje, inclusive, eu vou falar aqui, mas a ideia é abrir um bom espaço para a gente depois dialogar um pouco, cada um, a partir do nosso tempo, claro, mas trazer um pouco as reflexões que vocês têm tido sobre, né, a partir da experiência, inclusive. Eu tenho observado de diferentes formas tanto de angústias, tanto de diferentes questões surpreendentes, como, por exemplo, adolescentes se sentindo mais desconfortáveis nesse ambiente do que outras pessoas que a gente imagina. Que eu acho que interessante eu trazer esse questionamento de que, para mim, foi surpreendente essa resposta de que não é possível fazer análise online nessa palestra. Isso tem um ano. Então, assim, são momentos para a gente repensar muita coisa. E por isso eu fiz o slide para ficar um pouquinho mais claro, né? Vocês estão conseguindo ver aí? Para mim está aparecendo aqui. E acho que a gente pode começar a trazer algumas questões e aí debater um pouquinho sobre esse assunto. A primeira questão que eu penso quando a gente fala sobre essa questão da internet é que a gente tá lidando com o diferente. Diferente em que sentido? A gente vem lidando com diferentes formas de existir, diferentes formas de se relacionar. Então, tanto essa frase que eu trouxe assim de é possível fazer análise online, isso é muito observado também. É possível namorar online, é possível ter amigos online. São questionamentos de se é possível lidar com esse diferente, né? E ao longo do tempo, eu acho que isso vem acontecendo assim, por exemplo, foi criado um conceito de dependência lá em 1998. Eu trouxe aqui um pouquinho assim essa tabela de critérios de diagnóstico para dependência de internet, para a gente começar a pensar. E aí alguns critérios que foram colocados foi assim: preocupação excessiva com a internet, necessidade de aumentar o tempo conectado para ter a mesma satisfação, e todos os outros critérios vão seguir os mesmos critérios utilizados para outras questões, como a própria questão da drogadição. Então, é tratar a questão da internet como um vício. E aí, de repente, essa internet vai entrando cada vez mais no nosso devir, né, na nossa vivência. Inclusive, estamos aqui, né, fazendo essa palestra, esse debate, essa conversa nossa aqui, a partir da internet. A internet passou a ser algo muito genérico, apesar de que, de fato, há uns 2 anos atrás, eu vi alguém, um colega formado lá na UNB também, falando sobre a própria questão da dependência de internet, como assim, a incapacidade de controlar o próprio uso de internet.
E aí, lá para 2002 mesmo, lá no meu mestrado, eu acabei me deparando com a Nicolás da Costa, que faz pesquisas bastante nessa área. Ela, ao se deparar sobre essa questão da internet, da dependência de internet, começou a questionar o quanto que isso não quer dizer mais sobre o nosso preconceito e a dificuldade de reconhecer novos modos de subjetivação emergentes e esse novo espaço de vida. Eu acho importante a gente começar com esse questionamento, porque é isso que vai acontecer com a nossa clínica. Isso acontece até no plano pessoal. Eu, apesar de sempre estar interessado em entender sobre essas formas de interações virtuais, eu comecei a atender online só agora na pandemia. Sempre tive o meu preconceito sobre isso. Inclusive, para mim, traz um ar muito surpreendente certos processos, de que, de fato, a gente também está vivendo algo que é um pouco diferente de atendimento online, que é atendimento online em tempos de pandemia. Algumas pessoas, por exemplo, estão em casa sem possibilidade de ter a privacidade necessária, as crianças não estão indo na escola, cada um está com a sua vivência, mas certas características específicas têm um quê, né, uma raiz na própria pandemia. Mas, assim, o que me surpreendeu, que inicialmente, nos discursos a partir de supervisões, né, que eu faço, era um discurso de, ok, mas é isso que tem para hoje. É isso que é possível, né? Ok, a gente ainda, de certa forma, coloca a terapia virtual como menos do que a presencial, mas é o que a gente pode fazer nesse momento. Esse foi um discurso que eu ouvi muito, ouvindo algumas pessoas, assim, falando em supervisão. E a minha experiência clínica tem se mostrado em outro sentido, de que algumas pessoas, inclusive, é isso que a gente vai lidar, inclusive, daqui a pouco, de algumas pessoas não quererem voltar para o presencial. E aí, o quanto que a gente está falando de resistência aí, e o quanto que a gente está falando, de fato, de uma nova potencialidade para a terapia. E aí, de fato, em termos concretos, assim, por exemplo, eu vejo, tem pacientes homens se abrindo mais, chorando, por exemplo, se sentindo mais confortáveis a sair desse papel, né, que é colocado, o homem não chora, assim, não se sente muito desconfortável, né, chorar na presença de outro homem também, né, eu como analista. E, de repente, a partir desse contato virtual, se permitindo muito mais se abrir nesse sentido. Também o contato com questões mais sensíveis, traumas, abusos sexuais, questões relacionadas à sexualidade, eu também tenho observado um pouco isso em algumas pessoas. Mas é claro que, para a gente pensar nisso, é necessário algumas condições, que ao final da minha fala eu espero deixar mais claro. Quais são essas condições? Também não é uma transposição, simplesmente a mesma coisa do presencial, a gente então passa para o virtual, e agora é uma terapia virtual. Eu não acho que é uma transposição, a gente não pode simplesmente achar que é a mesma coisa, né? E ao longo da minha explicação aqui, eu vou explicar melhor um pouco o porquê. Mas primeiro, então, essa questão, a Nicolás da Costa, a partir dessas primeiras pesquisas que ela desenvolveu, lá em 2005, 2002, o que ela viu, principalmente, é um reconhecimento do desconhecimento dos terapeutas, dos analistas, frente a esse novo mundo virtual. Então, eu acho que isso é fundamental. Como eu comecei minha fala, né? Quando eu fiz a pergunta se era possível análise virtual, todo mundo respondeu não. É preciso que a gente volte a desconhecer. E eu acho que a gente foi forçado a fazer isso, né? Tanto no âmbito de terapia, como outro âmbito de outras questões, como o próprio trabalho de home office. Imagino que também vai acontecer uma mudança social quanto a isso em alguns lugares, né, de certas reuniões agora, ok, porque a gente não pode fazer essa reunião? Eu penso, inclusive, em congressos, o quanto que, né, tem a questão do deslocamento do congresso, o quanto que a gente pode fazer isso online, inclusive, e deixar salvo para as pessoas, inclusive, ter mais acesso ao conhecimento. Então, assim, a primeira questão é a gente lidar com o nosso desconhecimento, porque antes a gente conhecia.
Então, o primeiro passo que eu vejo, e é isso que a Nicolás da Costa constatou nesses terapeutas, nessa pesquisa que eles desenvolverem, é que é necessário que a gente desconheça. É necessário, eu fico pensando na questão da psicanálise, inclusive, é necessário que a gente volte para um lugar de não saber. Né? É necessário que a gente não lide com esse diferente de uma forma da gente, né, matar a natureza dele. Então, a gente está num lugar, e eu fico lembrando sempre de um texto, né, que é constante quando a gente pensa em psicopatologia, que é o alienista. Então, a gente está sob um novo lugar, nova mudança social, não só da pandemia, mas algo que já vinha acontecendo, né, novas formas de vivências, que se a gente olha para ela somente a partir do nosso ponto de vista, da nossa história, a gente vai começar a simplesmente sair patologizando ela, como é o caso de pensar, na minha opinião, dependência de internet. Algo como, por exemplo, meu filho fica muito nesse mundo paralelo, né? Fica alienado nesse mundo paralelo, nessa outra realidade. E aí a gente pensar nessa outra realidade como sendo, ela é outra porque a sua é essa. Então você que não está compartilhando a realidade dele, mas existem outras pessoas compartilhando, inclusive aí eu entrei no meu objeto de estudo, na minha pesquisa, que foi justamente sobre jogos virtuais. Mas não só qualquer jogo virtual. Não é um jogo de celular que você pega e joga, que tem um objetivo, ou um jogo de computador que tem um objetivo. A minha ideia era, eu fiz entrevistas com pessoas que possuíam um avatar, um personagem dentro desses jogos virtuais que não possuem objetivos específicos. Esses jogos possuem um mundo aberto. O que isso quer dizer? Ele acaba... Você pode fazer o que você quiser lá. Ele é quase uma tela em branco. Não é exatamente a tela em branco, vai estar regido dentro das leis, né, do jogo em si, mas é um jogo que acaba por se estruturar a partir do que as pessoas desenvolvem ali. E aí tem milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, e aí acabam formando, tem um sistema monetário próprio, tem um sistema hierárquico próprio, tem lugar que tem rei, tem lugar que tem rainha, tem lugar que tem organizações micro e macro, e a pessoa pode desenvolver, inclusive, o seu próprio personagem. Ele pode ser de uma forma, pode ser de outra. Ele pode ser homem, pode ser mulher, ele pode ser forte, pode ser fraco, pode ser um assassino, pode ser o que ele quiser projetar lá dentro. E isso eu vi um pouquinho dessa extensão da subjetividade dele, o quanto que ele consegue entrar, né, nesse lugar. Essa foi o meu objeto de pesquisa. A minha pesquisa que está lá no repositório da UNB, quem quiser dar uma olhada, chama do Avatar ao Sujeito, Transicionalidade, Identificação no Espaço Virtual. Tem também um artigo que eu publiquei na revista Ágora, que é focado mais na questão da transicionalidade, do espaço potencial, pegando um pouco mais a teoria do Winnicott, que foi acho que o grande eixo teórico aqui foi em Winnicott e também em Green, mas mais a parte do Green, que ele estuda o Winnicott, né, apesar das diferenças conceituais que eles têm, principalmente em relação à pulsão de morte, o Green é muito influenciado pelo Winnicott, e inclusive tem uma tendência a ler o Green a partir de um viés winnicottiano. E aí eu fiz, então, entrevistas semi-estruturadas, as entrevistas tiveram esse foco de como é que é essa inserção nesse mundo virtual, pensando também a questão da autoimagem, as aspirações, angústias, fantasias. E aí, o que foi que eu encontrei nessa pesquisa, né? Como foi o relato dessas pessoas? Eles falaram assim, que lá ele é um escape do mundo real, que não tem dragões e magia, essas coisas. No jogo há inúmeras possibilidades. Tudo que você imaginar, ele pode existir. Falaram também, assim, que o teor do RPG, que é o nome desses jogos, na verdade é RPG, mas é MMORPG, que é jogo de interpretação de papéis em massa. Teve essa questão, inclusive, possibilitado
de que RPG já é antigo, mas hoje em dia pode-se criar esse mundo virtual e ter 10 milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo, então 10 milhões de pessoas compartilhando aquele mundo. Então, assim, o teor do RPG é representar, é criatividade, é imaginar a situação, fantasiar na cabeça algumas cenas, é um mundo fantástico. E aí começa a pensar nessa questão de como é que é esse mundo fantástico, como é que é esse mundo, esse outro mundo. Será que nessa inserção nesse outro mundo é perdido alguma coisa? Será que é algo mais numa lógica de uma disrupção do universo cotidiano, assim, pensando numa questão, numa perda da realidade mesmo? Ou será que é um contato que é de outra forma? E aí eu percebi que o contato dessas pessoas com esses grupos eram baseados muito mais numa questão sobre simulação, que é algo que eu vou tentar explicar para falar e pensar sobre a questão da terapia online. Como é que a terapia online pode ser uma simulação, e qual o sentido de simulação, de uma terapia presencial. E aí, esse caráter de simulação, eles falam como, então, não sendo ameaçador. E aí, por isso que, a partir de uma questão teórica, foi se desenvolvendo muito mais algo a partir do brincar ou do fantasiar, que o Winnicott vai colocar. Que brincar é esse, né? O brincar é a atividade que o Winnicott insere a partir de como uma atividade criativa desenvolvida em um espaço que é o que ele conceitua, inclusive, como espaço potencial. Então, o que seria esse espaço potencial? O espaço potencial é o espaço que o Winnicott coloca como a gente se descobrir separado, mas ainda podendo imaginar só por alguns instantes. Então, seria um espaço não dentro nem fora, nem real, nem ilusório, uma área intermediária da existência, que é, novamente, a gente pensando na questão da terapia, pensando no que muitos artigos que vão falar sobre essa questão da terapia, vai falar sobre o lugar híbrido da terapia. Híbrido em que sentido? E aí eu volto para esse lugar. Híbrido nesse lugar de que, na verdade, não é simplesmente virtual, como não sendo real. E aí eu trouxe, inclusive, essa citação, que eu até passei, vou voltar lá, do Pierre Levy, acho que é Pierre, que é o Levy, ele fala sobre, assim, há uma concepção, quando a gente coloca o virtual como diferente, uma concepção, quando aquela fala que eu trouxe, inclusive, meu filho está alienado em outra realidade, de como, assim, existe essa realidade é real, e aquela é a realidade falsa. Mas o virtual, né, rigorosamente definido, tem somente uma pequena afinidade com o falso, com o ilusório. Mesmo que a gente não possa fixar ele numa coordenada espaço-temporal, o virtual é real, e o sujeito constrói aquilo de uma forma real. E aí é a base para a gente pensar nas possibilidades da terapia online. Do quanto que, quando a grande questão dos questionamentos que são feitos em cima da terapia online estão baseados na presença do analista. Agora, o que é presença? É possível estar presente virtualmente? Esse é um questionamento, vamos deixar latente aí, e daqui a pouco a gente já debate sobre ele. Mas a outra questão que eu penso também é sobre as condições da terapia, de uma terapia virtual, de que, assim, existem tipos de terapia que eu acabei observando que aí, de fato, fogem desse caráter de simulação, que é o quê? Uma terapia que seja, por exemplo, por texto. O que é uma terapia por texto? A pessoa vai falando por texto, numa mensagem, e o terapeuta vai escrevendo. Eu acho isso muito estranho, né? Mas eu dei uma pesquisada e encontrei sites de pessoas oferecendo esse tipo de serviço. E aí, de fato, na minha opinião, você mata a natureza da terapia se a gente for pensar em análise, né? Porque a escrita não possui a mesma função, a mesma natureza que a fala. A fala falha. Inclusive, a minha acabou de falhar, né? Eu falei falha e ia falar fala. Mas a fala falha. A fala, existem erros, né? Ela é espontânea.
e a escrita não é. A escrita, ela corrige. Você escreve, você apaga, você já mata a natureza da espontaneidade necessária a uma análise. Então, por isso que eu falo que não basta a gente simplesmente transpor as questões da terapia presencial para um virtual. Ela precisa respeitar a natureza da sua praxis. Então, assim, o que seria respeitar a natureza? É que ela siga o mesmo modelo a partir de uma nova condição. E aí, por isso, esse caráter de simulação. E aí, por isso que esse conceito eu acho tão importante, que é assim, qual que é a atividade que está inserida dentro de uma análise virtual. E por isso eu vou voltar aqui para a minha pesquisa, e a gente já volta para essa questão. Mas voltando então aqui para a pesquisa, que eu estava falando sobre o espaço potencial, o Winnicott vai colocar essa questão da transicionalidade como é uma área de repouso, né, uma área de repouso, né, remete a essa questão do área confortável, e aí ele coloca que é um playground necessário para que possa lidar com a realidade externa e também com a nossa realidade interna. Isso foi algo muito observado nas pessoas que eu entrevistei, o quanto elas se sentiam confortáveis naquele ambiente. Confortáveis em que sentido? Confortáveis de vivenciar certas coisas que elas não conseguiam vivenciar fora por se sentirem, por exemplo, desconfortáveis, invadidas, e ali ela se sente confortável, ela consegue avançar na medida que ela não se sente invadida, por exemplo. Então, assim, é importante a gente pensar na atividade que está inserida dentro da imersão no virtual. E aqui, na minha pesquisa, eu coloquei todos meus questionamentos em cima da lógica do brincar, que é exposta pelo Winnicott e também é trazida pelo Green. O Green, inclusive, fala assim, que no brincar, o elemento perda, e aquele perda da realidade, ele está fazendo um par com aquele texto do Freud, a perda da realidade na neurose, na psicose, ele coloca assim, o elemento perda é mínimo e o elemento substituição é máximo. Na doença, quer seja neurose ou psicose, o elemento de perda predomina e o elemento de substituição é subordinado a esse. Então, ele coloca que a atividade, então, nesse brincar, é diferente da atividade de uma perda de realidade, e sim no lugar de uma substituição. E isso é uma condição importante para a gente pensar sobre a questão da presença do analista numa análise. Então, a gente, inclusive, voltando aqui para a própria pesquisa minha, o Winnicott coloca assim, ele coloca o brincar sempre associado, o Winnicott tem uma questão de saúde, né, um pouquinho do percurso teórico dele. Mas o Green e o próprio Freud não compartilhariam dessa ideia, mas o Green, ele vai falar também do brincar que não está relacionado à saúde, mas aí isso coloca a gente para pensar sobre essa questão da impossibilidade de brincar quando essa perda dessa realidade se sobrepõe à substituição da realidade, e isso sim seria relacionado à patologia. Ou seja, uma condição, inclusive, voltando para a questão da análise, é a gente que seja possível que haja uma imersão naquele ambiente. Assim como numa questão presencial, a gente pensa muito sobre a questão do espaço, a questão do enquadre, que eu já vou falar dele, inclusive, quando eu falar dos conceitos que eu acho importante para a gente pensar, mas o quanto que é importante que a pessoa consiga imergir naquele ambiente, seja o físico, assim como ela vai ser agora importante que ela consiga imergir nesse ambiente virtual. E o que são condições para que isso se torne mais difícil? Um enquadre que não se sustenta, um enquadre, ou seja, pensando no enquadre como aquilo tudo aquilo que se repete durante as sessões, né, desde o primeiro contato, desde a voz do analista, a presença do analista, o tempo, o ambiente, tudo isso é importante para a constituição de um espaço que já não é mais aquilo físico, é um espaço constituído na relação intersubjetiva entre o analista e o
o seu analisando. O quanto que isso é importante também que seja construído de uma forma virtual, e o quanto que isso é possível. Essa é a noção. A gente volta nesse ponto. Quanto que é possível que haja essa imersão, assim como existe a imersão no ambiente concreto da análise, e ele deixa de ser simplesmente esse ambiente concreto e físico, eu digo assim, do espaço da análise, quanto que isso é possível de ser feito online. Então, assim, deixa eu... Tem uma frase, bem aqui na simulação. Tem uma frase que eu trouxe aqui, de uma das pessoas que eu entrevistei na minha pesquisa, que é: eu prefiro jogar RPG sozinho. Eu consigo me afundar mais na aventura, na história. Não tem outras pessoas me lembrando que isso não é real. Perde um pouco a magia. Uma das magias é você poder ser o que você quiser, adentrar vários universos e ainda continuar sendo eu, Yara, que é um nome fictício. Aqui nessa fala, a gente tem um pouco da resposta sobre esse questionamento que eu acabei de fazer. Ela fala: não tem outras pessoas me lembrando que isso não é real. Isso quer dizer o quê? Quando ela está jogando lá, e aí ela está com o personagem dela, que possui um nome X, o nome é fulana. E aí ela está lá jogando, e ela encontra pessoas, e eles estão lá discutindo sobre o próprio jogo, sobre o rei do próprio jogo, sobre o sistema monetário do próprio jogo, sobre a aventura, e existe alguma coisa acontecendo naquela história ali, depende qual é o cenário de cada jogo também. Aí, de repente, alguém começa a discutir, por exemplo, política, mas não política do próprio jogo, porque o jogo possui política também, e sim política do Brasil. Aí ela sai daquele lugar. Não tem outras pessoas me lembrando que isso não é real. Ou seja, na capacidade de imersão, assim como tem num filme, por exemplo, mas a grande diferença aqui é a posição ativa que a pessoa possui, né? Diferente de um filme que você é passivo nessa história, né? Mas ainda assim existe uma certa identificação. Lá você é ativo, você constrói a própria história. Quando no atendimento virtual é construído um espaço, e esse espaço que a gente vai pensar como um espaço potencial, nas características, pelo menos as características do espaço potencial, e o quanto que é necessário que certas condições, e essa é a condição básica, não tenha outras pessoas me lembrando que isso não é real. Ou seja, se eu estou atendendo uma pessoa aqui, só que de repente eu estou recebendo mensagens aqui no WhatsApp de outra coisa, tanto do lado, a gente pensa muito do lado do paciente, né? Tanto do lado do analista quanto do paciente. Então, quando eu vou fazer meus atendimentos, inclusive aqui, eu tenho que fechar tudo, isso já não aconteceu, esqueci algo aberto, isso te tira do lugar, esse lugar que é construído e necessário para que a gente possa pensar em análise online. Sem esse espaço construído, não há análise, né? Seja físico, seja no virtual. E o virtual exige um pouco mais porque a gente está mais sujeito a isso. Mais sujeito ao que? Às interrupções, seja inclusive em tempos de pandemia. Então, tem pessoas que eu atendo, tem criança pequena, vem a criança, aparece na sessão. Ok, aí nesse caso eu até penso assim, ok, não há muito o que fazer nesse lugar, não sei o que vocês pensam, depois a gente, né, é importante a gente debater, inclusive, mas que algumas coisas a gente tem controle. De o celular, o WhatsApp, eu uso muito o WhatsApp web aqui, tem que sempre fechar para ele não aparecer, e do outro lado também. Inclusive porque a gente está lidando, como, por exemplo, tem alguns pacientes que controlam muito o tempo da sessão, né? Inclusive, tem paciente que eu deixei de relógio, assim, ou então eu deixei para mim, porque ele fica olhando o meu relógio, quando eu calculo o tempo que vai falar, e o ritmo de fala, para dar o tempo certinho, vai controlando a partir do meu relógio, mesmo que a pessoa esteja sem. E agora ela tem um relógio, tá bem aqui, o relógio. Esse relógio não sai, né? Tem uma mudança, tem algo que para a gente construir esse espaço,
e o que eu estou falando é que ele é fundamental para que ele se torne real, né? Igual essa fala, eu vou falar aqui de novo, não tem outras pessoas, ele pode não ter outras coisas, me lembrando que isso não é real, para que ele tenha essa função de real, nesse sentido aqui que eu estou, né, trazendo na fala dessa pessoa, é necessário que ele não seja contestado. E aí, por isso que a gente volta na questão de espaço potencial. Porque vamos pensar ali na teoria, quando o Winnicott fala, o que é o espaço potencial? Uma área neutra da experiência que não será contestada. E a contestação vem do outro. Né? Vem do outro e, assim, das outras coisas. Vem do um WhatsApp chamando, vem do e-mail que você recebe, você está no meio da sessão, você recebe um e-mail do seu chefe falando urgente. Acabou aquela sessão, né? Ele saiu dali, mostrou que aquela sessão não é mais real e agora ela foi invadida, igual nessa fala que eu trouxe, e ela está jogando o jogo e alguém vai lá e fala de política dentro do jogo e ela volta para um lugar que ela já não estava mais. Ela fisicamente estava, mas não estava em termos da capacidade dela de investir e adentrar em um espaço compartilhado, inclusive, com várias outras pessoas, mas ela já saiu desse lugar. Então, assim, a capacidade do espaço potencial, que o Winnicott vai descrever, então, é a capacidade que o sujeito adquire momentaneamente de estar livre dessas tensões, das exigências da realidade, citou novamente isso, né? Um espaço de não controle absoluto, nem fora, nem dentro, nem externo, nem interno. Então, eu trouxe uma citação do Winnicott, a evolução que o Winnicott sugere é a dos fenômenos transicionais para o brincar, do brincar para o brincar compartilhado e desse para experiências culturais. E os jogos estão dentro dessas experiências culturais, a gente pode pensar a própria questão da terapia. E aí, voltando, inclusive, na Nicolás da Costa, novamente, agora uma pesquisa um pouco mais recente, de 2012, eles conduziram uma pesquisa com pessoas inseridas de forma ativa no mundo virtual, e elas também chegaram, né, a pensar sobre essa questão da construção do espaço, do espaço potencial nesse espaço virtual. Justamente sobre esse lugar das pessoas conseguirem emergir naquele lugar e esse lugar ser uma área que ela nem dentro nem fora, um lugar híbrido, né? Um lugar que não esteja que ela consiga se vincular, vivenciar, se sentir confortável nesse lugar compartilhado. Bom, e aí eu chego nas questões técnicas, assim, que eu acho importante a gente pensar. Eu já falei de algumas, falei de simulação, eu falei inclusive, do enquadre, que é o que eu acho, inclusive, muito importante. Quando a gente oferece terapia à distância, a gente ainda está falando de um espaço, né, de um espaço intersubjetivo, assim como a gente fala de um espaço quando é presencial. Porém, a questão que eu vejo, inclusive, dos questionamentos, eu trouxe a partir dessa fala do Quinet, que é o sujeito em associação livre, é um sujeito dirigindo-se ao analista, cuja presença nas sessões é condição sine qua non para o fazer inconsciente existir. E aí, essa é a questão da presença, qual que é a lógica da presença, se ela é diferente de estar, de fato, na frente da outra pessoa, né? Então, por isso que, inclusive, algo que eu andei pensando, que foi, assim, os pacientes que eu comecei fisicamente e depois passei por virtual. E outros que agora eu comecei, a partir das demandas né, no meio da pandemia, e comecei virtualmente. E como é que a gente constrói essa presença? Porque os pacientes, inclusive, que eu tive digamos assim, 3 sessões presenciais,
eles aceitaram muito mais o virtual, mais rapidamente, do que alguns que eu comecei depois, pelo virtual. E eu acho que há algo que a gente pode pensar, tanto num lado, numa questão simbólica, quanto numa questão objetiva, das falhas, as falhas que ocorrem no virtual. Seja falha da internet, a sua internet falha, a internet da pessoa falha, você pode fazer por ligação também, se for possível, você tira, inclusive, a imagem e o enquadre é sustentado somente na voz, que também é uma forma, algo que a gente tem que pensar em cima. Eu vejo que as pessoas que começaram presencialmente já estavam um pouquinho mais acostumadas a lidar com essas falhas. Seja a falha da internet no meio, a internet pode cair, a internet pode ficar ruim, tanto do lado que eu vejo do paciente, quanto do lado do analista. Eu vejo alguns analistas também se sentindo muito sobrecarregados. Eu acho que sobrecarregado nesse lugar de sentir que está fazendo pouco, sobrecarregado nesse lugar de estar incomodado com a própria falha que existe nesse contato, de não conseguir ouvir alguma coisa direito. A gente fala sobre em psicanálise, né, a importância da fala, do conteúdo da fala, e se uma falha a gente se perde, não consegue ouvir alguma coisa, por mais que a gente possa pensar de outra forma também, como eu lembro da Tânia Rivera, quando ela deu uma aula, e ela falou que a paciente dela estava contando algo, e ela não ouviu, não conseguiu ouvir, né? E ela falou que tinha ganhado um anel de diamante na verdade, era um sonho que ela tinha ganhado um anel de diamante. E aí ela não ouviu direito. E ela falou, um anel de quê? De diamante? E ela falou, diamante. E aí ela começou a fazer uma construção de um diamante. Então, assim, eu vejo um pouco também sobre a gente, como analista, tendo que lidar agora no virtual também com as nossas falhas, com sair desse lugar de onipotência que a gente já é colocado a sair, mas é revisitado esse lugar de nosso, né? Você é muito questionado nesse lugar, nas sessões, com pacientes depressivos, por exemplo, que vão te colocar muitas vezes nesse lugar de que não há nada a ser feito, e então, assim, um questionamento, como é que eu ajudo essa pessoa que não está pedindo minha ajuda? Mas a questão do virtual veio também para escancarar alguma questão particular do próprio analista de lidar com a sua impotência, com a sua castração. Eu acho que é disso que a gente está falando, inclusive. E por isso que eu volto naquela fala da plateia lá que eu estava dando a minha palestra, há um ano atrás, só um ano atrás, que é uma fala de responder. É possível fazer análise online? Não. E eu sempre questionei, sempre pensei, né, tenho meus preconceitos também. Outros nem são tão preconceitos, é o que eu falo assim, eu tenho mais preconceito com algumas outras formas, como a questão da escrita, terapia por escrita, eu acho que já é outra coisa, já mudou a natureza da questão, mas sempre me coloquei numa posição um pouco de não saber, sabe, assim, não sei, que eu acho que é importante isso nesse momento, né, é importante a gente não saber, por isso que eu falei da desconstrução. E aí eles responderam, né, veemente. Eu lembro da forma, né, assertiva, foi assim, um grande não. É um grande não frente a esse desconhecido, né? Talvez da ameaça desse desconhecido, talvez do estranhamento desse desconhecido. Então, eu acho importante que, para a gente pensar terapia online, a gente tem que pensar sobre o nosso lugar de não saber e a nossa própria castração. De o que é que
pode ser construído, né, nesse espaço. E aí, finalmente, então, algo sobre a natureza da escuta psicanalítica, que é, assim, é justamente, né, no sentido que eu estava falando, a escuta psicanalítica é a partir de um lugar de não saber, no lugar de suposto saber, né, de que é colocado no lugar de suposto saber, mas essencialmente uma escuta a partir de um não saber. Eu fico lembrando um pouco sobre a frase que o Lacan utilizou, o Laplanche, eu vi ele também em alguns textos, ele trazendo essa frase que é: eu não procuro, eu acho. E qual o sentido disso, né? É de que a análise, ela é constituída essencialmente por propiciar condições para as descobertas, mas não necessariamente descobrir o que a gente estava procurando. Isso tanto na análise quanto na pesquisa psicanalítica, né? Então, eu coloquei aqui a máxima da investigação psicanalítica é essa. E aí, em termos da pesquisa psicanalítica, eu tenho um artigo que eu produzi, ainda não foi publicado, está sob avaliação, mas sobre essa natureza da pesquisa na universidade, quanto que a gente é interpelado por produzir essas questões, colocar como resultados esperados nas nossas pesquisas, quanto que isso, como é que a gente pensa isso, pensando em pesquisa em psicanálise, é meio que, se você chegar no seu resultado esperado, talvez a sua pesquisa não tenha dado muito certo. Eu pensei muito isso na minha pesquisa, foi sobre depressão, aí no caso eu fiz estudos de caso, eu pensei como é que eu vou escutar essas pessoas sem direcionar a minha escuta, né, para encontrar algo, e uma saída que eu fiz foi atender muito mais pessoas do que foi necessário, várias pessoas que eu atendi não estão lá na tese, então, para que eu não precisasse daquele dado, né, porque senão, de fato, eu ia encontrar, mas qual a natureza desse achado? Aí eu estaria correndo o risco de matar o meu objeto de estudo, né? E por isso a condição essencial é para que a gente não procure, sim, ache, né? Então, assim, isso é essencial que a gente pense quando a gente vai pensar na terapia online. Então, a técnica da psicanálise, ela é essencialmente permitir tempo e um espaço para que o outro apareça e se mostre na sua condição de alteridade. E aí eu gosto de uma frase do Figueiredo, eu acho Figueiredo poético algumas vezes, do Cláudio Figueiredo, e ele fala: tanto analista quanto analisando fazem-se outros do encontro com o outro. E aí eu queria então finalizar com uma passagem justamente do Figueiredo, que ele fala assim: daí talvez a precedência de escuta sobre o olhar quando se trata de metaforizar a experiência clínica na originalidade da sua ética. O olhar sugere a soberania e o distanciamento de quem vê, e ao ver se apodera do que é visto, enquanto a escuta coloca o que ouve numa posição mais próxima, passiva, padecente. É mais fácil dirigir o olhar do que a escuta. É mais fácil abrir e fechar os olhos do que os ouvidos. Os olhos pedem luz para funcionar, os ouvidos funcionam melhor no silêncio. Os olhos se lançam sobre o mundo iluminado à procura, enquanto os ouvidos esperam silenciosamente. Então, fazendo um paralelo com exatamente o que eu falei no início, pensar em, por exemplo, dependência de internet é claramente utilizar o olhar para ver o outro, esse outro diferente, enquanto que é para a gente pensar sobre o que é que as pessoas estão construindo nas experiências virtuais e, com isso, pensar na nossa possibilidade de fazer tratamentos virtuais, é necessário que a gente tenha uma posição não tão relacionada com esse olhar, mas com essa escuta. E aí, então, agora a gente pode abrir para as perguntas. Eu coloco aqui, inclusive, a Deise falou do meu canal Por Que Será? Tem lá no YouTube, eu coloquei alguns links, vou mandar esse slide aqui para vocês. Eu fiz alguns vídeos pensando sobre isso, sobre terapia online em tempos de coronavírus, o outro é sobre a função do enquadre, e o outro sobre a simulação no ambiente virtual. E também tenho uma entrevista que eu dei para um projeto que tem lá na UNB, que chama Diálogos, que é sobre a virtualidade e os impactos na saúde mental.
É isso. Teve um slide seu aí, né, Greg, que é terapia online em tempos de pandemia, né? Se você fosse sintetizar para a gente, o que você acha que seriam princípios, né, para uma terapia online em tempo de pandemia? É uma pergunta difícil, né? Eu acho que a primeira questão é a gente considerar as condições necessárias. Começando pelo básico. Vamos começar por privacidade. O quanto que é possível a privacidade nesse momento. Eu, por exemplo, eu estou fazendo a minha análise no meu consultório, deitando lá no divã que tem no meu consultório. Eu tenho essa possibilidade. Então, eu vou lá, não encontro ninguém, eu vou direto no meu consultório, eu deito no meu divã. O quanto que isso é possível na realidade dessa pessoa? Eu tenho pacientes que construíram um divã em casa, assim, tem um quartinho, e falou, não, a gente criou agora o cantinho da análise, e aí é o cantinho da análise, que tem um divã improvisado ali, e a pessoa deita, e aí a gente está fazendo a análise. Inclusive, nesse caso, eu faço sem o contato da imagem, que é pensando até a questão da lógica do divã. Porém, a gente está pensando num divã, digamos assim, potencializado. Em que sentido? De que, imagina o paciente que está na análise, ele entra na terapia, e aí você tem um contato, você abre a porta, a pessoa entra, ele vai no divã, depois é ok, ele não está te vendo, mas há um contato, se ele virar, você está ali. Então é um divã até um pouco forçado, né? Sem essa possibilidade, assim, acho que coloca para questionar. Mas, ou seja, quais são os princípios básicos para a gente começar a pensar isso? Como constituir esse espaço, questões de privacidade, que é essencial, como é que você vai pensar, imagina uma pessoa que sofra algum tipo de violência, como é que você vai fazer análise com essa pessoa no ambiente que ela sofre violência? Como é que você vai construir, o que eu trouxe hoje, inclusive, a questão principal era o quanto que é importante construir esse espaço, que eu trouxe no conceito de espaço potencial, mas nesse espaço intersubjetivo, que é construído na análise presencial, de uma forma até mais fácil, mas que é muito possível de construir de uma forma virtual, desde que a gente não mate a natureza das condições necessárias para aquilo, e uma delas é a privacidade. Não há como a gente pensar numa análise sem privacidade. Então, é necessário esses espaços. E aí, em tempos de pandemia, é mais difícil, né? A pessoa não pode sair muito, tem hora, de fato, as crianças estão em casa, tem gente que tem 5 filhos e não tem com quem deixar para cuidar. Então, inclusive, a gente entender um pouco as limitações de certos atendimentos, mas sempre pensando como construir. As pessoas não têm como cuidar, mas muitas pessoas têm como outra pessoa cuidar. Como que ela pode construir esse espaço que a gente constrói na análise presencial de uma forma virtual? Eu acho que essa é a condição fundamental, Daisy, principal, se eu fosse dizer assim. Sem ela, a gente mata a natureza do trabalho, mata a questão do próprio enquadre, e a análise se dá a partir desse enquadre. Mas é um desafio que é permitido, que é possível, mas um desafio que eu acho que, assim, acho que depois poder cada um falar, inclusive, até da sua experiência nesse sentido, de que é muito possível a construção desse espaço. Isso é o que eu tenho observado, inclusive pensando como eu trouxe nessa fala que não era possível fazer análise online, e eu tenho pacientes que estão fazendo análise online. Pode falar, Sônia. Sônia levantou a... Eu agradeço muito a sua explanação, que foi muito clara e didática,
mas eu fiquei um pouco preocupada quando você fala condições de privacidade, pensando no básico anterior, que é o equipamento, né? E isso eu acho que é uma condição que a gente tem que conversar também, mas eu fico um pouco perguntando assim, como é que é a análise só sem imagem, né? Como é que é o Uhum, contato sem imagem? Eu dependo uhum. muito do visual, Sônia. Então, eu sinto falta mesmo de ver, de olhar, de tocar, mas assim, entendo que seja possível a transposição. Mas é um esforço adicional. Então, eu fico sempre me perguntando se as pessoas que estão mesmo, que estão necessitando, vão suportar essa resistência adicional que o virtual exige. Uhum. Ou será que é uma fantasia minha só? Não, acho que esse questionamento seu é essencial. Quando eu digo isso, sim, eu digo assim, tem paciente em análise partir do virtual, né? Eu, inclusive, penso nesses pacientes que eu já vinha atendendo, por exemplo, há 1 ano e meio, e aí é mais fácil de fazer essa transposição, né? Tem pacientes que, por exemplo, eu estou atendendo agora, eu passei a atender depois da pandemia, que eu gostaria muito de colocar no divã, mas que virtualmente não é simplesmente, vou tirar o vídeo e pronto, é igual colocar no divã. Não, não é assim que funciona. Então, não tiro o vídeo, porque é um contato que, que é difícil de você sustentar, né? Eu acho esse questionamento seu, eu não vou te dar uma resposta, e sim validar o seu questionamento, porque é isso que tem que ser feito, de o quanto que a gente pode, de fato, pensar, pensar nessa questão de um divã virtual e o quanto que isso não é resistência também. Em termos resistência, em termos assim, tem gente que já tira o áudio, por exemplo, eu estou vendo 4 pessoas, né? O quanto que isso é também uma forma de resistência a se mostrar e o quanto que isso também é uma forma de a pessoa pode até se sentir mais confortável e eu agora estou ouvindo melhor ainda estando não mostrando a minha imagem, né? E aí tem isso, não é só quando a pessoa deita no divã, ela não está vendo o analista, né? Mas ela pressupõe que o analista está vendo ela, né? E aqui é diferente, você tira a imagem de um lado, você tira a imagem do outro, é como se a pessoa tivesse um certo controle, e aí a gente tem que pensar sobre resistência. Que eu falei, inclusive, da questão do tempo, né? Seja o controle do tempo, seja o controle da imagem. Eu acho que a gente tem algo para se pensar. Acho que não pode descartar isso. Não é a gente não pode, e pensando em psicanálise, eu concordo muito nesse sentido, a gente não pode formar uma guia de como colocar a pessoa no divã no tempo. Não. Eu acho que é algo construído, e é construído um pouco na, na análise, é um pouco construído na força dessa relação, na confiança na análise. Atender sem o vídeo exige um estabelecimento muito maior dessa confiança, que eu, inclusive, para trazer um exemplo, eu não sei se vocês viram, tem um vídeo do Porta dos Fundos, que fala sobre terapia online. Eu não sei se vocês viram, é um vídeo que faz uma sátira, mas a pessoa vai falando, né, e aí o terapeuta, não, beleza, aí ele vai, pega um negócio ali, o terapeuta, aí atende o celular, olha para o lado, não, vai falando aí, e aí fala, não, beleza, aí ele falou, não, peraí que eu vou pegar o feijão ali, desligar o fogão, e volta, e isso eu acho que é algo que, assim, é um vídeo, uma sátira, mas eu acho que faz a gente pensar em termos de que só é possível retirar o vídeo quando essa confiança que a pessoa, o analista está ali completamente, né, presente na sessão, esteja muito bem estabelecida. Senão você está colocando, vai criar essa fantasia, né,
da pessoa não estar prestando atenção. Entende como é algo que, assim, que já existe, inclusive, na própria análise presencial, do tipo, se eu for pensar, até amigos contando quando foi pro divã, eles vão falar comigo, e aí fala assim, mas não sei se a pessoa está prestando atenção, eu tô lá e ela tá anotando um caderninho, aí, sabe aquele... existe também uma sátira quanto a isso, que é a pessoa, que é o analista no caderninho e desenhando alguma coisa nada a ver, que eu acho que é da fantasia do paciente, a pessoa está me ouvindo, ela está me escutando, isso é uma condição, né? Essa é a condição sine qua non para análise, e essa é a noção que eu tenho de presença do analista. Inclusive, assim, tem uma metáfora que uma paciente minha fez, que está, inclusive, lá na minha tese, né, lá, até uma forma como eu encerro ali, ela fez uma metáfora que eu acho que exemplifica um pouco sobre a presença do analista. Eu achei bem interessante, que era assim, o que ela falou assim, que no início, a terapia, ela caracterizou como se fosse andar de bicicleta. E aí ela tá andando de bicicleta, não consegue andar de bicicleta sozinha, e o, a, a, o outro, ele está te segurando. Vai te segurando e você vai caminhando. Depois há um segundo momento em que a pessoa acha que está sendo segurada, mas não está mais. Mas ela imagina, e é importantíssimo que ela ache que ela está sendo segurada. Se ela descobrir que ela não está sendo segurada naquele momento, ela cai. E aí há o terceiro momento que ela consegue andar de bicicleta. E isso me faz pensar sobre o lugar da presença do analista e sobre o divã. Do quanto que é importante a imagem e o quanto que ela pode manter uma marca. E aí eu fico pensando, inclusive, no green, no trabalho negativo, o quanto o analista consegue estar marcado para que ele esteja, né, presente na sua ausência. Para que a pessoa tenha certeza que você está ali escutando ela e não fazendo tudo isso que é no vídeo do Porta dos Fundos que eu trouxe como sátira, que eu acho ótimo, que é isso, é a fantasia da pessoa não estar ali te ouvindo, né? Inclusive uma condição, inclusive, por exemplo, eu dar essa palestra também, estamos aqui estou vendo 5 pessoas, mas eu também estou dando aula online, e nas minhas aulas, os alunos também não querem mostrar muita cara, e você vai, eles estão me ouvindo ou eles não estão me ouvindo? Entende? Essa segurança que eu tenho ou não, é a condição que eu tenho para dar aula e ser professor, e eu acho que é a condição necessária também para a confiança na presença do analista, nessa presença, sim, nessa presença que pode estar presente a partir de uma ausência. Que é esse lugar que o Green coloca do trabalho negativo, né? A ausência como presença potencial. O que você acha, Tônia? Eu não tenho muita experiência como terapeuta online, só tenho como professora. E concordo com as suas ponderações. Mas tem gente querendo falar aí, a menina pediu a palavra. Ana Luísa. Eu sempre acho que é tudo menino. Ana Luísa. Oi, tá me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo. Então, eu achei o debate muito relevante, né? E como estou tendo um pouco de experiência, né, nessa questão da análise, eu acho que pode ser relevante também eu me colocar nesse sentido, porque eu nunca fiz análise presencial. E aí, nessa pandemia, eu tive a oportunidade de fazer a análise online, eu faço 3 vezes por semana. E assim, pela minha experiência, eu vejo que funciona, sabe? E o interessante é que foi vocês falando, né, sobre a passagem para o divã, eu acho que depende muito do vínculo, né, com o analista, e depende muito de como o analista coloca, né? Então, a minha analista, a gente fez como se, assim, a gente fez um processo, não foi de uma hora para outra, vamos desligar o vídeo.
né? A gente, se eu não me engano, Uhum. umas 2 semanas de atendimento com vídeo, e aí depois ela foi, né, falando da questão do divã, né? E aí eu tinha que colocar o celular numa posição em que ela me via, mas eu não conseguia vê-la, entende? Ficava, Uhum. mas ela me via e eu não conseguia vê-la. E aí depois, né, disso, a gente fez o processo de ninguém ver ninguém, ficar só pelo telefone. E assim, tenho plena, total confiança de que ela está me escutando, né, independente do silêncio ou não. Então, é muito interessante a gente observar a importância do vínculo com o analista e como o analista faz essa transgressão até o divã, né? E aí eu queria que você, se você pudesse, falar um pouquinho sobre, você falou muito sobre a terapia individual, né? E a gente está fazendo os coletivos em grupo. Uhum. E aí, assim, pelo menos para mim, eu não vejo a possibilidade de fazer sem imagem, né? Uhum. No meu caso, está sendo com idosas e assim, você vê a dependência enorme que elas têm da imagem, de ver você, de falar da sua roupa, às vezes, de como você está vestida, né, de estar observando ali a sua casa, às vezes, de comentar uma coisa da outra. Então, na questão grupal mesmo, eu vejo que tem uma dependência enorme da imagem. Eu nem sei como colocar a minha imagem aqui no momento, mas eu queria que você, né, se você pudesse colocar um pouquinho em relação à terapia grupal, né, da Uhum. imagem, da psicanálise. Uhum. Eu concordo com você. Para mim, terapia em grupo sem imagem é igual você colocar vários divãs, um virado para cada lado e deitar as pessoas. Não faz o menor sentido. É muito importante, até porque, pensando na questão do vínculo que é formado com o grupo e como o grupo, né? O vínculo não é feito só com o analista, o vínculo é feito com o grupo como um todo. Então, é necessária a imagem, igual essa cena que eu te falei, igual fazer um grupo, cada um virado para um lado e ninguém se vendo. Seria mais um experimento, né? Não é, tá fora da técnica grupal, né? Então, o primeiro passo eu acho que é isso de você entender, inclusive, que a transferência não é feita só com o analista, né? É diferente um pouco, de fato, da questão do virtual. Eu fiquei com uma coisa na cabeça que você falou na mudança do divã, na passagem, né? E você falou nessa transgressão. E assim, como se fosse, né, transgressão, como se fosse um rompimento, né, da imagem, né? Me fez pensar um pouco sobre alguns pacientes que eu atendi na minha tese de doutorado sobre depressão, e eu faço um questionamento justamente sobre o divã, e eu tenho alguns pacientes que, assim, que essa mudança para o divã, há um questionamento muito grande sobre pacientes depressivos, sobre atender nesse lugar do divã, pensar um pouco na Maria Rita Kell, assim, ela também faz esses questionamentos, mas que foi possível estabelecimento desse lugar de confiança, esse lugar de poder, de ausência, assim, aos poucos, parecido com o que você falou, na sua terapia virtual, de você fez, né, algumas sessões, depois, primeiro, ela continuou te vendo, e aí, na verdade, não é só que ela continuou te vendo, você continuou vista, não é, além disso, não é só que ela está te vendo, acho que a função principal disso é de você se sentir vista, e depois chegando num outro ponto que seria os dois sem o vídeo, né? E essa minha paciente, ela chegava, aí pegava lá um café, uma água, e aí sentava na poltrona. E aí ficava falando um pouco assim do tempo, tá calor, né? Acho que vai chover, essas coisas. Eu não lembro exatamente o que ela falava muito, mas eu lembro nesse ponto, eu lembro que era assim, aí chegava um momento que eu falava, ok, vamos lá. Aí ela deitava no divã e começava. O que era esse vamos lá? Estou confortável no... Eu já vi que você está aí.
E essa é a condição de presença. Presença não é presença concreta, é a presença, eu sei que você está aí, e eu sei que você está me escutando. E por isso eu achei interessante o que eu até não tinha visto ainda dessa forma, mas achei interessante essa mudança, principalmente nesse lugar, não de que você olhar a pessoa, mas da pessoa se sentir também vista. E aí a gente tem que trazer como questionamento para a questão do grupo, né? Como é que a gente faz isso? A gente está partindo para divã em terapia individual, eu acho interessante o que você está falando. Eu sou muito mais do terapeuta individual que de grupo, por isso talvez eu acabo direcionando um pouco minha fala para isso. Mas o quanto que isso é possível no grupo. O quanto que o grupo, inclusive, está sensível às questões tecnológicas, as falhas de internet. Se isso acontece no contato um com um, então são duas pessoas, o quanto que isso ocorre com várias pessoas, né? E aí a imagem é fundamental. A questão é como é que a gente estabelece esse enquadre e o grupo inteiro faz parte desse enquadre. É o que eu falei, a transferência é feita em relação à figura do analista, mas também ao grupo como um todo. E essa é a natureza importante desse trabalho de coletivos, né? Essa ideia de coletivos. E por isso que é importante, assim, não tem como alguém tirar um vídeo, é um coletivo. É importante construir esse lugar. Então, diferente, inclusive, do que a gente está fazendo aqui, assim, tem algumas pessoas com vídeo, outros não. O vínculo é diferente. Então, eu consigo ver mais as pessoas que estão com vídeo, eu consigo interagir mais, eu consigo estabelecer esse contato de uma forma muito melhor. E acho que essa é a primeira questão que a gente tem que pensar nos coletivos online. Como que a gente estabelece o que a gente estabeleceria de uma forma talvez um pouco mais natural no presencial, que já é um pouquinho mais garantido, mas também não é uma garantia por si só, né? Mas já é um pouquinho mais garantido, a gente tem mais controle sobre isso. Então, de fato, para mim, grupo precisa da imagem, é necessário a imagem. E não só da pessoa, não só do mediador, assim, né? Da pessoa como um todo. Não sei o que vocês acham, Deise, Sônia, Silvana. Então, também te agradecer, né, Greg, pela tua explanação, né, porque, e a minha pergunta, assim, pela tua experiência, por essa troca também, né, a minha pergunta, ela vai mais no sentido disso que a Ana também trouxe, e que eu fico pensando, assim, quando o Winnicott falava da capacidade de brincar, do espaço potencial, ele olhava mais para aquelas crianças que foram, ou que os pais estavam envolvidos com questões de guerra, e as crianças estavam sozinhas, estavam por algum motivo sendo deixadas de lado, né, inclusive até pelos pais, ou sendo enviada para outros lugares, para que elas pudessem ficar mais protegidas, né? Uhum. Então, tem uma questão dele olhar mais para as questões voltadas para a saúde, né, dessas crianças, para a capacidade de saúde, do que para a doença em si, né? Então, tinha um olhar mais voltado para a saúde do que para a doença, o Winnicott, né? Então, eu fico pensando nessa questão que a Ana traz do vínculo, que é uma das questões que me preocupa, e dessa capacidade de confiar, né? Eu acho que nem todos os nossos pacientes têm essa capacidade de confiança, né? E de se sentir acompanhados, tá? Eu vejo que nem todos vêm para a psicoterapia online, né? Eu ainda não sei por quê, tá? Eu estou até te trazendo isso porque é uma das coisas que eu me questiono, que eu tenho me questionado. Alguns vieram e não querem, por hora, voltar para a questão presencial, né? Tem várias questões, mas assim, eu ainda não tenho bem certo também por quê. Outros não quiseram vir,
tá? Assim, preferiram vir para sessões agora presenciais, né? Mesmo esperar um mês até eu voltar a atender, tá? Não tenho experiência em análise, né? Mas psicoterapia de orientação psicanalítica e mais também com a docência. Atendimento, assim, a minha psicoterapia nunca foi em online, sempre foi presencial. Em algumas circunstâncias, sim, né? Porque eu fiz em outra cidade mais distante, 400 quilômetros daqui onde eu moro, tá? Mas me chama a atenção, né? Assim, eu ainda estou pisando nisso com um certo temor, assim, no sentido de ainda não me sentir segura no que até eu estou vendo. Mas, assim, me chama a atenção essa questão da confiança, da capacidade de confiar, tá? Para poder, de fato, vamos dizer assim, criar esse espaço potencial, né? Recriar um espaço que possa, então, a partir daí, dar uma saída para uma questão que eu vejo que hoje a gente está enfrentando, que é uma situação traumática, ou a pandemia, né? Porque, na verdade, quando tu diz eles não aceitavam, não diziam, né, sessões online não, e agora sim, mas eu entendo que agora sim também por uma questão quase compulsória, vamos dizer assim. Daqui a pouco os pacientes não vão mais para o consultório, e aí nós precisamos recriar um ambiente, né, de confiança, e poder, então, para a psicanálise seguir existindo, vamos dizer assim, né, eu fico pensando, para a docência poder seguir existindo e outras coisas mais, vamos dizer assim. Mas, então, eu fico pensando que nem todos os pacientes têm essa capacidade, sabe? Alguns pacientes, então, eu fico pensando se a psicoterapia online, se a análise online, ela não vai olhar mais para esses pacientes com potencial mais saudável, assim, ou que tem esse potencial mais saudável, essa capacidade de confiança, essa capacidade de se sentir acompanhado, do que para aqueles pacientes que, de fato, não têm essa capacidade, né? Se ela também não vai se restringir também a um grupo, né, menos doente, ou menos patológico, né? Essa questão do grupo que a gente vai ter e vai trabalhar, né, com essa ferramenta online também me preocupa, né? Que a gente não está lidando com uma pessoa só, a gente vai estar lidando com vários pacientes, né? Com várias pessoas, né? Então, mas nesse sentido, assim, se na tua experiência, né, se essa capacidade de confiar, de se sentir acompanhado, esse potencial de maior saúde, se isso tu consegue perceber na tua prática. Eu acho essa sua pergunta fundamental, Silvana. Até agradeço, que é algo que eu tinha esquecido de falar e já tinha me preparado e proposto para falar. Em termos de pensar a própria questão da psicopatologia. Ou seja, cada paciente, ele tem uma capacidade de confiar diferente. Então, se você for pensar num depressivo, num paranoico, num estado limite, se você pensar na especificidade de cada um, ele vai lidar com uma terapia online de uma forma bem diferente. Né? Então, assim, e é necessário que a gente pense sobre isso. E por isso é difícil, inclusive, a gente começar online e ver algumas condições que exigem, de fato, algo mais presencial. O CRP, por exemplo, eu não sei exatamente como é que está a norma nesse momento, mas a que foi colocada em 2018, ela previa o atendimento online e com algumas exceções. E aí não é só uma questão ética, mas uma questão técnica, de como é que vai lidar com essas questões específicas. E essas questões pacientes que envolvem violação de direito, violência doméstica, questões sobre ideações suicidas. Como é que você vai lidar e sustentar isso de uma forma online, né? Muito difícil. Então, a gente pensar também nas limitações da terapia online. E por isso a gente não pode criar um manual. Eu acho que a partir do momento que a gente cria um manual, a gente... aí a gente está matando toda a lógica da psicanálise, né? Por isso que ela não fundamenta como manual, e sim como guia. Né? Quer falar, Sônia? Eu quero muito entrar nesse assunto, depois eu continuo, Gregório, que tem limite, mas tem alcance?
Então, a pergunta da Silvana é assim, vale a pena o esforço desse grupo? Ele vai alcançar? Ou nós estamos perdendo tempo? Não é que... Acho que essa é a questão. Tá. Mas Eu só vou concluir o que a... Eu só queria comentar um pouco sobre isso antes de você concluir, Greg. Tá. Você quer concluir a sua fala ou você Deixa quer eu só concluir? concluir a resposta aqui da Silvana e a gente passa para você responder da Sônia. Até porque eu não tenho essa resposta, né, Sônia? Assim, seria muito... Pretensão, né? Pretensão demais eu te responder, e aí eu estou num lugar de onipotente que eu estaria viabilizando tudo que eu estou falando aqui, né? Mas, assim, só para concluir, para eu não esquecer um pouco o que a Silvana falou, é a gente pensar assim, na minha tese sobre depressão, eu me questionei bastante sobre essa questão do vínculo terapêutico. Então, a fala do Pierre Fedidar, que ele fala assim, que muitas vezes o paciente depressivo, ele procura análise só para confirmar que não há nada a ser feito. E aí ele está extremamente sensível às falhas da terapia, porque a terapia é falha. E assim, nenhum paciente que eu atendi depressivo, que estão lá na minha tese, inclusive, então eu dediquei um espaço para falar sobre isso, todos eles em algum determinado momento falaram assim, eu acho que há algumas pessoas que não são tratáveis. E mesmo que a terapia estivesse avançando, não está avançando de uma maneira como ele esperava e idealizava, inclusive. E como ele tem esse funcionamento sobre a questão do ideal, assim, então, como não é isso, como não é tudo, não é nada. É o que é muito que a Maria Rita Kel fala lá no livro dela, O Tempo e o Cão. Mas, assim, como essa especificidade dessa clínica vai ser traduzida a partir dessa vivência online. Imagina como seria para um paciente depressivo, a sua internet cair no meio do atendimento, né? Para um paciente estado limite, aí entra a Deise, inclusive, já que vai falar agora, você pode falar disso também, Deise, que você tem muita experiência com estados limites. Então, como é que eles vão lidar com essa falha se eles constantemente, inclusive, lidam com essa falha como um abandono ou como... né, como é que eles vão lidar com as falhas permitidas pelo virtual? Então, quando a gente fala do paciente neurótico, os pacientes que eu estou atendendo já há um tempão, até 1 ano e meio em análise, aí é muito mais fácil, né? É muito mais fácil a gente falar de terapia online. Agora, em alguns casos específicos, é bem complicado a terapia online nesse sentido, e eu concordo com a Sônia nesse questionamento, eu vejo a Sônia trouxe uma angústia assim de, cara, mas qual que é o nosso alcance, né? Então, vou passar a palavra para a Deise, acho que a Deise pode falar disso. Eu queria comentar um aspecto importante aí da fala do Greg, a partir de um autor que chama René Roussillon. Ele fala de dispositivo, quando ele fala de dispositivo, ele retoma algumas condições e que eu acho que é importante a gente pensar sobre elas, para a gente pensar se existe ou não eficácia de uma terapia online ou de um procedimento que possa ser online. Eu penso que tem algumas condições que são fundamentais, né? A condição de associatividade, né? Na medida em que a gente cria um dispositivo, ele pode ser um dispositivo que faz associar, a gente está colocando aí um trabalho de elaboração em jogo, né? Então, inclusive, esse trabalho de elaboração, ele pode ser questionado em qualquer terapia, seja ele presencial ou do campo da virtualidade. E a gente tem visto que a psicoterapia online, ou a análise online, ela propõe um princípio de associatividade, né? É fazer pensar. A proposta da psicoterapia e da análise é utilizar esse mecanismo da internet para fazer pensar. Então, não é um espaço qualquer. Eu acho que tudo isso que o Greg colocou é importante para a gente pensar. Quer dizer, é um espaço que se propõe a ser um espaço associativo. E essa é uma condição fundamental para que haja um processo terapêutico, né,
que possa permitir que alguma coisa seja colocada em palavras, né? Eu acho que esse é um ponto fundamental. Uma outra condição fundamental é a condição de presença, né? Eu acho que o Greg falou aí vários aspectos importantes, né? E aí a gente pode pensar, bom, isso que vocês colocaram, né? Mas nem todo mundo tem o mesmo nível de confiança. Não, nem todo mundo tem o mesmo nível de confiança. E a confiança, ela também é dependente de um critério fundamental. A gente não pode deixar de fazer uma avaliação dentro, né, das condições, inclusive, de psicopatologia, que permite ou não determinado modelo de transferência. Por exemplo, um paciente que tem um funcionamento mais limite, óbvio que ele não vai ter a mesma transferência, né? Ele não teria também no espaço presencial. Mas a gente tem visto que um paciente como esse, por exemplo, e é interessante a gente pensar que na nossa experiência dos pacientes que a gente tem atendido, como diminuiu o número de tentativas de suicídio. De certa forma, talvez até o espaço da pandemia, essa restrição do ambiente social, ela vai fazer a gente refletir também sobre uma outra condição, que é como é o estabelecimento desse envelope psíquico e corporal. Aí a gente pode pensar por via de um outro autor, que é o de Dianzier, que ele fala sobre os envelopes. Então, a gente teve um movimento social de retração, né? As pessoas se voltaram mais para dentro do que para fora. Então, naquelas clínicas, né, onde essa problemática do limite, né, que é o dentro e o fora, quando isso estava ameaçado, o que significa agora, no momento de pandemia, onde eu tenho que fazer um movimento de reclusão, né, de voltar para dentro, né, obrigatoriamente eu tenho que voltar para dentro. Então, os meus contatos sociais diminuíram. Então, eu penso que a gente tem que pensar esse aspecto aí de uma maneira preponderante. Não dá para a gente pensar uma psicoterapia virtual dentro das mesmas condições para todos os pacientes, como a gente não pensaria num processo, né, presencial, né, porque a gente tem peculiaridades que são peculiaridades de cada clínica específica. Né? Então, as condições de análise, elas também estão relacionadas com as condições da clínica daquele paciente, né? Certamente que um paciente, por exemplo, que tem uma ideação persecutória, que tem um funcionamento, onde a marca da transferência é a desconfiança, se a minha voz some muito, a minha voz não está ali como presença, inclusive a gente está vendo isso, como é difícil, por exemplo, fazer um acompanhamento virtual com pacientes dos CAPS. É extremamente difícil. Por quê? Porque são pacientes muito sensíveis, e são pacientes que demandam uma presença de carne e osso, né, e que a internet, ela já não permite que isso aconteça nessa presença de carne e osso. Então, talvez a gente tenha que pensar aí em mecanismos e dispositivos que possam ser intermediários, né, alternando presença e o espaço de conexão por internet, né? Então, a gente tem que formular o dispositivo de acordo com uma coisa que é um outro princípio também fundamental que o Roussillon coloca, que é as condições de mediação e de simbolização. Então, as condições de mediação e de simbolização, ela não é a mesma para todo mundo, né? Ela se diferencia. Isso a gente tem que analisar também. Né? Então, por exemplo, tem alguns pacientes que vão precisar mais da imagem, tem outros que vão precisar da voz, tem outros que vão, onde esse espaço, por exemplo, do aumento do número de sessões, ele tem que ser revisto, né? A diminuição do número de sessões tem que ser revisto, né? Então, todos esses aspectos aí, eles vão tratar disso, né? Aquele dispositivo, ele permite simbolizar, né? Ele é um dispositivo que permite fazer uma mediação, porque senão, em tempos de pandemia, fica impossível a gente oferecer um dispositivo ideal, né? Mesmo porque, em nenhuma condição, um dispositivo de análise ou uma psicoterapia é um dispositivo ideal, né? Ele vai sempre ser colocado em questão. Então, eu acho que isso tudo são aspectos aí da clínica que vai fazer a gente pensar, né? Primeiro, é importante a gente pensar o que aquele paciente suporta, né? O que ele suporta, né, enquanto dispositivo, né, e a partir daí a gente vê, a Sônia perguntou, mas ele tem eficácia, né, eu penso assim que pela prática a gente vê que tem uma eficácia, né, agora as condições de alcance dessa eficácia, ela tem que ser vista com muito cuidado, de acordo com cada clínica,
né? Eu penso que por exemplo, naquele filme Uma Vida é Bela, quando aquele pai daquele garoto, né, fica lá contando a história para ele, né, várias histórias, e aí o menino consegue sair da guerra e se preservar psiquicamente, o pai não sabia, né, se o contar a história, se fazer o menino sonhar, tinha eficácia. Então, a gente não sabe antes de fazer se tem ou não eficácia, a gente só vai saber depois que a gente fizer. E eu acho que todo o processo, né, de criação de um dispositivo online, ele tem que ser um processo para permitir essa capacidade de sonhar. Então, quando a gente fala de simbolização, a gente está falando também de resgatar e de manter essa capacidade de sonhar. É porque em tempos de guerra, em tempos de traumatismo coletivos individuais, a permanência dessa capacidade de sonhar, ela é um critério de saúde mental. Bom, enfim, acho que eu falei demais. Mas foi um pouco uma tentativa de fazer uma interlocução aí com o que vocês colocaram e que o Greg falou também. Eu acho que foi ótimo, Deise, isso. Inclusive, eu acho que essa é a ideia, inclusive, da gente falar sobre isso aqui, nesse debate aqui, nos outros também, vamos falar de grupo BALT, traumatismo coletivo, manejo clínico de grupos de idosos, né, a Sônia vai falar contribuições de Winnicott para a clínica do cuidado, da mediação, e aí, Sônia, passando a palavra para você, eu, inclusive, concordo que com esse questionamento, acho que a gente tem que começar, não é com uma resposta, né, mas com uma pergunta. Eu tô cheia, tô adorando a conversa, mas estou um pouco receosa de estar falando demais. Eu queria ouvir a opinião dos outros também no grupo. Mas eu fico perguntando, Deise e Gregório, nessa direção dos dispositivos, se seria interessante, quando a gente vai montar os grupos, organizar esses participantes de acordo com a sua clínica, ou a multiplicidade dos participantes, como nossa hoje, é mais interessante. Eu queria ouvir um pouco o que vocês pensam a respeito, com base nessas condições e dispositivos que você propôs. Eu acho que tem um aspecto importante na clínica, que é a demanda, né? Que é a construção da demanda, né? E eu vejo assim que é um critério importante também da gente considerar, né? Então, não vão chegar todos os idosos, né? Alguns vão chegar, né? Outros vão ser mais difícil o acesso, né? A Ana talvez possa falar um pouco do grupo de idosos que a gente tem feito lá onde a gente está vendo aí essa diferença, né? A diferença mesmo do detalhe na construção desses dispositivos, que eles vão se diferenciando. Então, eu penso assim que ali o critério para formar grupo de princípio, ele não pode ser as condições dentro de um funcionamento psicopatológico, né? Mas talvez a gente dá um espaço para a escuta desse sofrimento psíquico também, né? Então, o que essas pessoas estão pedindo? Né? O que está fazendo essas pessoas sofrerem? Eu me lembro de uma fala de um dos grupos, né, que a gente está transcrevendo, né, que um assistente social virou e falou assim, eles tinham muito contato, agora eles estão perdendo o contato corpo a corpo, né? Então, essa ausência do contato corpo a corpo para o idoso é muito significativo, né? E a gente não vai ter esse contato corpo a corpo para oferecer, mas a gente vai ter, no grupo, eu acho que o importante é qual é o dispositivo e qual é essa capacidade desse dispositivo de acolher, inclusive para que ele possa se aproximar dessa capacidade de continência que a gente imagina que um grupo precisa para fazer com que haja aí toda uma possibilidade de uma associatividade ser construída que possa ser terapêutica. Isso aí eu acho que a gente vai ver grupo a grupo, Sônia. E eu penso que esse é o caráter, né, de um trabalho de pesquisa e de um trabalho de intervenção. A gente não tem todas as respostas antes, a gente tem mais perguntas do que respostas, né?
Eu penso um pouco nessa linha de que esse dispositivo, né, que a gente está propondo e que vocês estão falando, ele tem algo que de fato é, vamos dizer assim, algo mais para uma ótica, né, para alguma coisa que possa ajudar, sim, né, se eu não acreditasse nisso, eu acho que nós todos, né, não estaríamos aqui, eu acho que todos acreditam nisso, nossa, aqui enquanto grupo, e eu acho que é um jeito também da gente lidar com a impotência diante da pandemia, mas também com a nossa potência, né? Porque eu acho que o grupo ele tem esse caráter de fazer frente à impotência, né? Assim, uma forma de oferecer algo que pode ajudar, né, e que mostra a nossa força diante da nossa impotência. Então, eu acho que nesse sentido, né, eu acho que o grupo, ele pode sim ajudar, ele pode fortalecer, né, acho que sim, a nossa capacidade de achar, né, um espaço potencial, criativo, associativo, acho que sim, mas é algo novo e a gente não tem muito aonde se amparar nesse sentido de poder buscar, de poder, vamos dizer assim, é por aqui, é por ali, a gente está tateando, então isso é uma das questões que eu acho que também inquieta, né, que deixa, assim, que preocupa, né. Mas acho que é um jeito da gente lidar com 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 a questão desse sentimento de impotência, acho que sim, né. Talvez a gente possa ouvir, ver se o grupo tem mais alguma questão, né? Eu queria perguntar, então, fazer uma questão para o Gregório. Como é que ele está lidando com as questões das faltas, do pagamento? Vamos dizer assim, os pacientes agora, né, precisam fazer o pagamento online também, né? As faltas dos pacientes, se há faltas, como que você está lidando com isso? Mais nessa questão mais da técnica. Eu acho isso interessante, sabe? Me coloca para pensar essa questão da falta. Porque o que acontece? Sei lá, o paciente mora a 10 minutos do consultório, aí ele esquece a sessão. E aí, esqueceu, beleza, a gente vai lidar com essa falta. Agora, se a sessão é online, ele esquece, aí ele pega e entra. Entendeu? Eu tenho alguns pacientes que esqueceram, mas aí ele entra, ele simplesmente esqueceu, mas ele não faltou mais, porque falou, ok, tô entrando, e entrou. Entra um pouco até da natureza do contato, porque eu vejo assim, fala muito sobre terapia online, né? E tem diversas plataformas, tem WhatsApp, tem Meet, tem Skype, tem Hangout, tem Zoom, e cada um tem sua especificidade, né? Algumas delas, por exemplo, o Meet, eu posso criar aqui, alguns pacientes colocam lá na agenda, mando, vai sempre o mesmo link, igual que a gente está fazendo aqui, e a pessoa vai ou ela não vai. Ela aparece, é como se ela tivesse chegado no consultório, inclusive ela entra na sala de espera ali e você depois aprova. Há algumas outras plataformas que é um pouco diferente, né? O WhatsApp, ele pega e liga de uma vez, né? E aí, eu acho assim, na minha opinião, tem ficado até um pouquinho atropelado essa questão da falta. Porque o contato, a pessoa pode faltar e de repente entrar, entrei, pronto, 5 minutos atrasado, porque ela chega instantaneamente. É como se ela lembrasse, lembrei da sessão e chega num segundo. Então, eu não estou tendo faltas, por exemplo, mas não é porque
os meus pacientes também não estão esquecendo, né? Não estão faltando. Mas é porque no momento que eles não têm faltado assim, eles faltam, de repente eles chegam, entendeu? Então, mudou a própria dinâmica até disso, e a gente tem que pensar e aí, como é que fica essa questão? Na questão do pagamento, eu não sei como é que vocês veem isso, né? Mas eu já recebia bastante online, né? Por uma questão até de preferência dos pacientes. Eu não sei, eu já vi um pouco essa parte, um pouco que é uma forma de pagamento assim como a outra. Não, eu, particularmente, não vejo tanta diferença, não sei o que vocês pensam, que eu até ouvi, né, Sônia, Deise, né, você também, Silvana, como é que você vê essa questão do pagamento, mas no pagamento ainda existe, assim, o vínculo continua sendo parecido, assim, sabe? Para mim, semelhante. Mas a questão da falta, eu acho que faz todo sentido a gente pensar nisso. E aí, essa falta que a pessoa, de repente, pode chegar a qualquer momento, ela falta, mas não faltou. Você tem as sessões todas marcadas já previamente, você não chama no celular, é isso? Você tem as sessões marcadas você usa a plataforma do Google Meet, você usa, o que você usa? Ou você chama pelo celular, como é? Os novos, sim. Eu comecei pelo Skype. O Meet não existia ainda, né? Ele existia até, mas era pago. E depois ele ficou gratuito e, inclusive, é só até setembro. 30 de setembro. Mas, gratuito, né? Depois você pode pagar. Mas, eu comecei pelo Skype. Algumas pessoas usavam o WhatsApp. Eu não gostava tanto do WhatsApp. Eu acho o WhatsApp um pouquinho mais informal, inclusive pelo celular. Eu faço aqui no computador. Eu acho mais estável, em vez do celular que mexe. Para mim, o computador é mais estável. A minha internet é melhor no computador, né? Assim, olhando assim, fazendo testes de velocidade. Então, eu acho que traz um pouquinho mais de estabilidade aqui no computador. Então, prefiro. O celular não acaba a bateria, né? O computador não vai acabar a bateria. Então, prefiro o computador. Por isso, não uso o WhatsApp. Mas eu comecei no Skype. E aí eu vi por uma questão de qualidade. O Skype, para mim, tem um pouco de qualidade um pouco pior do que o Meet aqui. E depois eu comecei a fazer o Meet e aí comecei a sistematizar, porque isso foi um pouco atropelado no início, né? Foi um pouquinho mais forçado. Então, tem alguns que eu era no Google Hangout, tem uns que era no Skype, fui indo. E agora eu acho que eu padronizei mais, principalmente para os novos pacientes, eu padronizei mais no Meet dessa forma. Crio no Google Agenda, compartilho, igual a gente fez aqui, vai ser sempre o mesmo link, e aí eu entro, e aí a pessoa entra. E aí é o que eu falei sobre o caráter de simulação. Parece um pouco, ela entra, ela espera na sala de espera, e aí depois ela se aprova e ela entra. É como se ele chegasse, esperasse ali, e você abrisse a porta. Como é que está no grupo? Como é que estão as experiências no grupo? Alguém está atendendo ou não? Pode perguntar assim, Gregório? A Maria Júlia, quem está aí do grupo, gente? Oi, eu tô aqui. Quem está no grupo? Quem está atendendo no grupo? A Ana Luísa? Tem mais alguém aí? A Amanda também? Hã? Eu sou a Aline, sou do grupo da Sônia Pazian. Eu atendo também, mas não tenho experiências muito bem sucedidas no atendimento online por conta da população que eu atendo. Eu trabalho em um hospital de urgência e emergência. Uhum. E nós pensamos e até estamos tentando um pouquinho essa questão da videochamada, mas na clínica onde eu trabalho com unidade coronariana e clínica médica. São muito idosos e idosos muito humildes, então muitos não têm acesso, infelizmente, aos aparelhos celulares. Então, isso é um complicador importante. E quando eles ficam muito angustiados, porque geralmente é o parceiro, né, de uma vida que está lá internado com a gente, eles correm para o hospital para falar com a gente pessoalmente, porque eles não dão conta de aguardar que a gente tente entrar em contato de outras formas.
Mas acho que tem essa questão, a gente tem um espaço físico, que é o hospital, então eles sabem que a gente vai estar lá, caso eles cheguem até lá para recorrer. Então tem essa questão também. Eu queria só compartilhar algo bem breve sobre uma tentativa que fizemos de atendimento em grupo com os profissionais de saúde, lá na unidade de emergência também. E achamos que seria uma experiência muito interessante, mas infelizmente a gente teve poucas adesões. E quando a gente foi conversando com os profissionais, a gente foi entendendo que tem tanta demanda e que eles não conseguem colocar isso muito no discurso organizado. Então, o que vem acontecendo é de, às vezes, a gente tá no hospital, de repente alguém nos bipa e fala que o funcionário entrou em surto, tá chorando, desesperado, mas esse atendimento online, esse acolhimento, como a gente pensou em oferecer, né, que é uma das propostas que nós tínhamos, infelizmente a gente não conseguiu implantar. A Cibele e a Ana querem falar alguma coisa do grupo? Eu posso falar um pouco também sobre os grupos que a gente está tendo aqui em Brasília, com o SESC, né, atendendo os idosos. E eu estou participando com um outro profissional, né, a Renata, e aí já fui em alguns encontros e existem alguns complicadores, assim, né, por ser a população idosa, com relação ao acesso à plataforma, né, como a Aline falou, a gente também está presenciando isso, mas, assim, os encontros estão acontecendo, eu participei de 4, e, assim, desse meu grupo, né, tiveram, assim, umas 5 usuárias, a 4, e no último encontro agora 2, mas está sendo uma experiência muito interessante, assim, está dando para perceber um grupo se formando mesmo. Apesar das dificuldades, né, tem a procura e também a resposta, assim, das idosas que já trazem para a gente, assim, uma visão desse acolhimento como algo muito positivo, assim, para elas. Inclusive, no meu grupo, uma das usuárias está com Covid agora, e ela relatou que está podendo conversar, assim, com a gente, está sendo muito bom para ela nesse momento. Boa noite. Não sei se tem alguém eu posso dar meu depoimento? Sim, por favor. Bom, eu sou Lícia, trabalho aqui em Ribeirão Preto, né? Estou participando desse projeto a convite da professora Sônia. Estou muito feliz, né, de poder participar com vocês. E aqui em Ribeirão Preto, um grupo de psicólogos não ligados à universidade, né, nós formamos um grupo de voluntários e iniciamos um projeto chamado Troca de Conversa, oferecido a profissionais da saúde. E aí, foi bem no início, em março, que nós começamos, e aí nós montamos um procedimento que as pessoas tinham que mandar um e-mail, preencher um formulário, e aí sim elas participariam do grupo. Várias pessoas mandaram e-mails, né? E depois, bom, nós tivemos a participação de 3 profissionais, né? Uma participou um encontro só, e nós estamos com 2 profissionais até agora, durante todo esse tempo, né? Que elas permaneceram no grupo. Não é um grupo terapêutico, né? Acho que eu classificaria como um grupo de promoção da saúde. Nós nos reunimos e esperamos ver o conteúdo que emerge, e a partir daí nós vamos conversando. E foi muito interessante, porque nós pegamos várias fases dessas profissionais. Só para ilustrar, uma ela tinha muito medo de pegar, né, de se contaminar com o Covid. Elas são profissionais do Hospital das Clínicas. Então, nós fizemos todo um trabalho de acolhimento, e mais tarde ela fez o teste, ela tinha pego a Covid e não sabia que tinha pego. Então, foi, né, e a gente foi trabalhando isso.
os temas giram em torno, então, do medo, né? Outra participante, quando ela entrou, ela estava no 14º dia de isolamento, então foi alguém que viveu mesmo, né? Ela teve que ficar em isolamento, com muito medo, e ela entrou nesse dia no grupo. E depois, as várias questões que vão surgindo são muito ligadas às questões institucionais. Essa pessoa que ficou um pouco mais fragilizada, ela também pediu ajuda para a filha, né? A filha pequena, que começou a ter crises de ansiedade, então nós ajudamos ela a encaminhar para o atendimento à criança, né? Agora, nós estamos desde março, não recebemos mais, né, nenhum contato, e agora nós vamos expandir para profissionais da educação e do SUAS. Porque a região aqui, nós não tivemos muita procura e tivemos a visita também de outros psicólogos de outras cidades, porque tem muitas prefeituras, muitos hospitais que estão criando seus próprios recursos para atender esses profissionais. Mas, como a Aline, né, deu o depoimento dela, a procura é muito baixa. Né? Então, eu não sei como que vai ser aqui em Ribeirão. E aí agora a gente vai expandir o nosso grupo para educadores, né, profissionais da educação e do SUAS. A gente fez, só para completar um pouco, Lícia, a gente está acompanhando um grupo de assistentes sociais, mas o modelo de acompanhamento está sendo dentro do modelo Balint, né, que é uma técnica bem específica, e a gente tem tido, assim, a frequência de 8 assistentes sociais durante 5 encontros já, né? Então, a gente tem tido uma estabilidade nesse grupo, né? Mas é um grupo que tem uma peculiaridade de serem todos da mesma instituição. Interessante, porque mesmo da mesma instituição, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que ver, né? Se eles virem de instituições diferentes, eles vão ter o mesmo envolvimento com todo o processo, né? É interessante então, pensar nisso. Eu acho que tem vários detalhes que é importante, assim, de se pensar nesses grupos, né? Eu penso que é diferente um grupo que é voltado para uma população como uma população de idoso ou como uma população no hospital, e outro que é para profissional. A estratégia tem que ser diferente, né? E aqui em Ribeirão nós tivemos várias instituições da Sociedade Psicanalítica, tem outros institutos de psicanálise, tem muita oferta, inclusive para psicoterapia, né, para atendimento. A gente pode pensar, bom, não é fácil entrar num grupo, né? Mas mesmo para os atendimentos individuais, conversando com colegas, a procura é muito baixa. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, lendo os e-mails das pessoas que chegaram a mandar e-mail para o contato, o conteúdo religioso é muito forte. Então, talvez elas também estejam buscando apoio em outras instituições, outras estratégias. Então, era isso. Bom, alguém mais quer comentar? Quem mais que está aqui, gente, que está acompanhando o grupo aqui do Brasil? Oi, Deise. Oi. Então, só para complementar a fala da Amanda, né, eu também estou junto com a Renata nos grupos de idosas, né, e isso que você falou das assistentes sociais serem da mesma instituição é interessante porque as idosas, elas são todas do SESC, né, e são divididas por regiões. Então, tem o SESC do Gama, SESC de Taguatinga, né, pelas regiões. Então, a maioria delas já se viram pessoalmente, né, e aí dá para perceber que quando vem para o grupo online, a interação entre elas é maior, né, a questão do vínculo delas fica mais forte porque elas já se viram pessoalmente, umas já tomaram café uma na casa da outra,
né? Então dá para ver que tem esse vínculo. Quando uma não aparece, as outras mandam mensagens, né, para aparecer, o que aconteceu. Então também tem essa peculiaridade delas se conhecerem antes do grupo, né? O grupo não foi formado assim no cru, né? De alguma forma elas já tinham algum contato umas com as outras. E aí os conteúdos que eu percebo que mais aparecem é a questão religiosa, né? Uma chateação extrema pelas pessoas que furam a quarentena, porque como elas não podem sair de casa, né? E quando saem, muitas vezes as pessoas são até violentas, assim, né? De por que você saiu, não era para você sair, o que você está fazendo aqui? Idoso tem que ficar em casa, né? Então eu vejo bastante uma revolta, assim, com as pessoas que estão furando, que estão saindo à toa, que estão indo para festas, elas relatam muito isso. E a questão da saudade da questão física mesmo, né? Da família, dos abraços, dos beijos, das viagens. Elas trazem bastante, assim, é um conteúdo que se repete em quase todas as reuniões. E o nosso modelo, pelo menos o do Gamo que eu participo, a gente também deixa emergir o conteúdo que elas trazem, né? A gente não vem com algo pronto para aquela reunião. Então, essa é as peculiaridades, assim, do grupo que eu participo, aqui em Brasília. Eu acho que é isso.